A Bíblia nos diz que Deus é um Deus de consolações, mas hoje eu queria parar um minutinho para pensar com você como é que Deus nos consola. E essa é a meditação central que nós vamos estar fazendo do texto de Salmo 94. Nós vamos estar terminando a leitura deste salmo hoje, portanto, começaremos no versículo 16 e terminaremos no 23, que é o último, e eu quero já saudar a você neste dia, com a paz do Senhor Jesus. O texto, portanto, de Salmo 94, 16 em diante, diz o seguinte: quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Podia, acaso, associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus a rocha em quem me refugiei. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Muito bem, este é o nosso salmo. Muitas coisas aqui, muitos temas. Este salmo, um cântico, não é, do povo, da nação de Israel ao Senhor. Mas o texto do versículo 19 foi aquele que chamou a atenção minha neste dia, que diz: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. O que significa isso? É a nossa realidade do dia a dia. Cuidados, neste contexto bíblico, são as preocupações, né, que nós temos. Nós temos cuidados, preocupações em relação ao nosso trabalho, muito em relação aos nossos queridos que estão ao nosso redor, nosso esposo, né, a esposa, os filhos. Filhos, então, tem parte grandíssima, né, no nosso coração, na nossa preocupação, e dizem por aí, eu tenho filhos pequenos, mas dizem que quanto mais o tempo vai passando, as preocupações são maiores. Então eles dizem, filho pequeno, preocupação pequena, filho grande, preocupação grande. Não sei ainda na prática se é assim, acredito, porque ouvi de muita gente, mas o fato é que filhos pequenos ou maiores, realidade de trabalho, questões financeiras, econômicas de maneira geral, guerras, eleições, são tantas coisas que nos cercam, que nos fazem preocupar-nos, né, com a realidade, com o dia de amanhã. E diz então o texto, o salmista, quando estes cuidados, quando estas preocupações se multiplicaram, aí ele diz o seguinte: as tuas consolações recrearam a minha alma. E que coisa maravilhosa! Esta pessoa receber a consolação de Deus, e esta consolação de Deus trazer recreio, ou seja, alegria para a alma da pessoa. Nada melhor do que, quando você está desgastado de alma, encontrar algo que recreia a sua alma. Alguns escapam assistindo um filme, alguma coisa, e naquele momento você às vezes consegue mesmo se esquecer do problema por um momento, e talvez dando um pinguinho de recrear para a sua alma. Mas a consolação do Senhor, ela é extraordinária, porque ela não precisa ser um entretenimento, ela não precisa agir como uma droga, por exemplo, que também pode deixar a pessoa, né, num estado um pouco com a consciência, né, um pouco fora da consciência, e isso faz com que ela se sinta mais leve, não se preocupe tanto, né? Muitas pessoas, inclusive, entram no vício por causa das muitas preocupações, dos muitos problemas, né, e nessa tentativa de fugir, então se enredam nos vícios. Não é impossível, na verdade, seria normal para o homem, porque muitas destes abalar de condições, às vezes uma morte de alguém na família, são tantas situações, enfermidades que não deixam, enfim, são situações que podem ser muito agravadas e que podem trazer este problema sério. No entanto, a consolação de Deus, segundo a Bíblia, é algo real. Mas mais interessante do que saber a consolação de Deus segundo a Bíblia é para nós. Será que
você já sentiu o consolo de Deus? E se já, como é que foi? Por onde ele veio? E essa é a pergunta do dia. Como é que Deus consola as pessoas? Alguns falam poeticamente, quando eu abro a janela de manhã e vejo o sol e vejo a natureza, sou consolado. Que bom, que lindo. Mas eu, apesar de achar bonito e me sentir bem e agradecer a Deus pela vida, por toda a natureza, mas este não é aquilo que consola das minhas perturbações. E volto a perguntar, e para você? O que é que consola? Como é que Deus consola o homem, principalmente o crente, que é aquele que espera nele, que é aquele que confia nele, é aquele que deu a sua vida para depender dele, que sou eu e você. E a pergunta é, como é que ele nos consola? Eu anotei aqui alguma coisa, mas aí depois você pode até deixar no comentário, se com você tem uma experiência diferente. Para mim, Deus me consola com a palavra. Quando eu leio determinadas histórias que para aquela pessoa, essa semana foi meu esposo que trouxe uma palavra de meditação no último culto sobre a vida de Jó, e a perspectiva e a colocação dele, eu nunca tinha pensado daquela maneira, e foi muito confortante para mim ouvir a história de uma pessoa que sofreu mais, talvez, do que qualquer outro na face da terra, mas cuja história Deus permitiu que acabasse com a sorte exatamente o contrário. Acabasse na abundância, acabasse na prosperidade, acabasse na alegria. Né? E ao ler aquela história, mesmo o tempo do sofrimento, aquilo que Jó fez, como Jó falou, foi consolo para a minha vida. Quando eu leio outras histórias bíblicas, né, a palavra de Deus, as histórias bíblicas, às vezes a gente se pergunta, por que a Bíblia é tão cheia de história? Né? O que tem a ver a história de um povo com as coisas de Deus? Tem tudo. Aqui a gente não vai falar necessariamente neste sentido, mas eu quero compartilhar com você que esta é uma das maneiras. Às vezes mesmo não é uma história, é uma palavra, talvez que alguém poderia categorizar de exortação, mas veio exatamente servir para aquilo que o meu coração, a minha alma precisava. Então, esta exortação de Deus tornou um consolo para mim. Por isso, a minha primeira fonte de consolação é a palavra. Agora, a verdade é o seguinte, gente. Quando a gente está ruim, quem é que quer pegar a Bíblia, né? Parece até que é o último, assim, não tem mais nada, que desespero, deixa eu pegar a Bíblia. Mas a verdade é que a gente chora, a gente fala com alguém. Mas se eu pudesse nomear, e que isso seja uma lembrança para mim, que no dia que eu precisar, que as preocupações subirem, que eu possa ter força de colocar na prática aquilo que eu estou falando, que é verdade para mim. Eu sou consolada na parte de Deus, pela parte de Deus, pela sua palavra. Segunda coisa, eu sou consolada pela sua presença. É assim. Quando eu falo com Ele, às vezes na dor, na preocupação, eu desligo aquele momento da preocupação direto, eu levo a preocupação, como diz a Bíblia, e coloco na mão dele, e peço para ele, clamo a ele, né? E isso vai junto com o terceiro que eu coloquei aqui, o choro na oração. O choro meu diante de Deus na oração me consola. Eu sei, eu tenho a consciência que eu estou chorando aos pés daquele que pode me consolar. Eu estou chorando diante daquele que pode solucionar o meu problema. Eu estou chorando diante daquele que a minha vida pertence a ele. Então, esta presença que ali eu posso sentir. E às vezes, pelo querer de Deus, que Deus é soberano. Às vezes a gente sente mais, às vezes a gente sente menos. Mas a experiência de sentir, que algumas vezes nós sentimos, de uma maneira ou de outra maneira. Quando nós sentimos a presença de Deus, e até o fato de nós estarmos chorando na presença de Deus, na minha vida, esta é a outra maneira que Deus me consola. Agora, a última maneira que eu quero compartilhar com você, e volto a dizer, se você tem outra maneira que Deus te console, você pode compartilhar conosco, seria uma benção. Mas a mim é usando alguém. E Deus já usou alguém de várias maneiras, às vezes é através de um gesto. Eu me lembro uma vez que eu estava numa situação muito difícil, terminou o culto, eu tinha trazido uma palavra de pregação naquele dia, e eu estava num sofrimento muito grande na minha alma, e de repente uma criança veio, me abraçou e falou palavras, né? O gesto dela e as palavras me trouxe consolo.
Naquele mesmo tempo, eu me lembro de um telefonema que veio de África. E aquelas pessoas lá não falaram comigo, simplesmente colocaram o telefone para eu escutar o cântico que as irmãs, que lá eles chamam as mamãs, né, lá de Angola, estavam cantando naquele momento. Era madrugada, a pessoa não sabia o que eu estava vivendo, mas eu estava acordada naquela madrugada, chorando diante do Senhor, e o telefone toca. E quando eu escuto, para mim o som era como se fosse angelical, é como se fosse do céu, apesar de que eu reconhecia um português diferente, né? Aquele ali de Angola, que eu escutava vozes humanas, mas o sentimento espiritual daquele momento era como se eu estivesse no céu. Foi angelical e foi um conforto tão grande na minha vida. E coisas como essas, gestos como esse, Deus permitiu. Isso não é do dia a dia, não é toda hora que Deus faz. Mas são marcas que nós temos na nossa vida com Deus para nós conhecermos e sabermos que Ele é um Deus que está olhando, que nos está vendo e é o Deus da consolação. E através de outras pessoas, alguém teve que pegar o telefone e me ligar. Aquelas pessoas tinham que estar cantando. Aquela criança teve que me dar um abraço, né? Então, entre um gesto e uma palavra, que algumas vezes através da palavra de alguém, né? Alguém telefonou, ou alguém me escreveu por um texto, uma palavra. E aquela palavra, eu não sabia que aquela pessoa ia me enviar, mas foi a consolação de Deus para a minha vida naquele momento. Nós servimos a um Deus que nos consola. E aqui eu pude compartilhar com você algumas maneiras que no passar da minha vida, este Deus, que este salmista pôde dizer, olha, nas minhas muitas preocupações, nos meus muitos cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Eu posso dizer a mesma coisa. Em momentos difíceis na minha vida, as consolações de Deus, através da palavra, da presença, do choro de alguém, né, do gesto da palavra de alguém, me trouxe o consolo de Deus. Eu sabia que aquelas coisas estavam sendo usadas por Deus para o meu consolo. Então eu posso dizer como o salmista, o Senhor, a consolação do Senhor recreou a minha alma. E você? Como Deus recreou? E se você ainda não tem uma experiência, eu quero que você continue buscando ao Senhor, continue fiel a este Deus, porque este Deus é o Deus de toda consolação. Amém.